Olá, estamos começando mais um Hoje Tem Conversa. O podcast do seu Marília Hoje Notícias. Ao meu lado, ela, Letícia Guiar. Isso mesmo, trocamos de lado hoje, né, pra dar uma variada. É isso aí, muito bom. Ô Letícia, episódio número 32. 32º episódio. Nesse outono, o que pega bem falar, hein? Gripe, rinite, Caramba. aquela costeirinha no nariz, né, que fica o nariz Tosse. vermelho. Parece que a pessoa tá sempre chorando, lacrimejando. Isso é muito comum nessa época. Será que tem alguma coisa a ver com essa estação? Eu acho que tem, hein? Mas para isso a gente trouxe uma especialista no assunto. Pneumologista, doutora Gisele Rossi com a gente aqui. Bom demais, né? Tudo bem, doutora? Oi, boa noite, meninos. Tudo bem? Então, Gisele, é verdade que o outono piora? Outono, inverno, é mito? Não, é verdade. É que, vamos dizer assim, sempre, né? Na época de outono e inverno, que são, né? Como essas temperaturas baixas, tempo mais seco, é onde se dissemina mais os vírus, né? Então, a gente vê aumento de resfriados e gripes. É lógico que a gente teve aí a pandemia do Covid, que foi totalmente atípica, tinha picos, né? De aumento de casos, assim, em pleno verão, novembro, dezembro, né? Então, realmente foi bem fora, né, do que é o habitual. Mas agora nós já voltamos, né? Mesmo o Covid, quando a pessoa faz teste e é Covid positivo, o quadro é como se um resfriado, né? Muito, muito difícil de complicar, exceto pessoas muito idosas, com doenças crônicas, doenças graves, mas isso qualquer vírus também pode dar. Então, não querendo, vamos dizer assim, não querendo vulgarizar, né, todo o sofrimento que tivemos, eu perdi familiares, né, mas que atualmente o Covid é um quadro muito semelhante a qualquer outro vírus que causa resfriado, né, mas essa época é a época que mais temos infecções virais e descompensações de pessoas que têm parte alérgica, né, uma rinite crônica, asma, né, que chamada bronquite alérgica. Então, essa é a época que também descompensa, não só por uma infecção viral, né? E é mais por conta do tempo seco mesmo. E também tem outro fator, junta, né? Temperaturas mais baixas, o tempo seco e uma coisa muito da nossa atualidade, né? Nós temos vivido em lugares fechados com ar-condicionado. Então, tudo bem, o ar é trocado, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Claro, o ar é trocado de tempos em tempos pelo ar-condicionado, mas é um ambiente muito fechado. É diferente você ter um monte de janela aberta ou estar num ambiente aberto mesmo. Então, nós temos vivido isso. Quer dizer, uma pessoa está lá com resfriado, ela vai ficar o dia todo lá na empresa, tal, num ambiente com ar-condicionado, várias pessoas vão pegar. Então, nós temos que, vamos dizer, fazer uma adaptação aí para a época de modernidade, né? Quem que vive sem ar-condicionado e grandes empresas e tudo mais, né? E nem sempre uma boa higienização, né? Verdade, se tornou uma necessidade, né, por conta das altas temperaturas. Exato, a gente tem vivido temperaturas que nunca se viu, né? A gente veio falar aí de 35 graus, nossa, em Cuiabá, né? Agora aqui, hora do almoço, né? Qualquer dia dá 35. Então, assim, o que acontece? Tem que, né, pelo menos nas empresas, tal, colocar ar-condicionado, tal, senão ninguém consegue nem trabalhar. E aí tem se visto isso, ambientes muito fechados, um está com alguma infecção e vai transmitir para os outros. Deixa eu só lembrar aqui dos nossos patrocinadores deste podcast, né? É importante a gente ressaltar aqui conosco Casa Viva Melhor, Ventilador e Casa e Oral Sim. Esmeralda Shopping também, Colégio Água Viva, Planos Prever, Unistore e LA Comunicação. É isso aí, essa linha categorizada de patrocinadores que proporcionam mais um podcast para você. E a doutora falando dessa situação, né, de gripe, de tosse, de espirro, de tudo mais, eu quero falar um pouco aqui de algo de nomenclaturas dessas doenças, Letícia. Bronquite asmática existe? Eu já ouvi muito isso. Ah, ela tem bronquite asmática. A pessoa até enche a boca, você fala, poxa, bonito, bronquite asmática. Não existe. É um Isso termo é um mito. leigo, não é leigo, é um termo leigo. Então, eu costumo explicar assim para meus pacientes. Nos livros de medicina, só tem asma. E aí, os termos leigos, nossa, pessoal, acaba assim, floreando bastante, né? Então, bronquite alérgica, bronquite asmática, bronquite asmatiforme, essa então. Asmatiforme. Tem, bronquite asmática, a pessoa enche a boca para falar assim, porque ficou bonito, né? Mas tudo é asma.
Tudo é asma brônquica, mas que para o leigo entender, a gente fala é uma inflamação nos brônquios, uma inflamação, lógico, né, crônica, e geralmente alérgica, na imensa maioria dos casos, tem a ver com alergia, de contatos e tudo mais. Então, popularmente se fala bronquite alérgica, acho que é o termo mais difundido, mas é a asma. Né? Então, em livros de medicina, você não vai achar bronquite alérgica, bronquite asmática, bronquite asmatiforme. Não, você não vai achar nos livros, a questão científica não tem. Não tem. Você conhece alguém que sofre com asma, com bronquite? Eu ainda faço muita confusão nisso, sabe? Eu acho que é legal a gente estar esclarecendo com a doutora aqui, porque essa coisa, por exemplo, bronquite e asma não são a mesma coisa ou são a mesma coisa? Depende, porque Olha aí, ó, tá vendo como é que... Você tá achando que é fácil? Porque a palavra bronquite só quer dizer inflamação de brônquio. Ah. Então, uma bronquite ela pode ser aguda. Por exemplo, você pega um resfriado, uma gripe, e você inflama seus brônquios e fica uma tosse persistente, uma tosse importante. Mas aquilo Com lá produção de secreção ou não? Produção de secreção, geralmente muco, mas é uma inflamação aguda. Depois de alguns dias vai melhorar. Então, isso é uma bronquite aguda. Agora, das bronquites não agudas, vamos dizer assim, existe a que é, vamos chamar assim, genética, que é a asma, e existe a causada, por exemplo, pelo cigarro, que é a gente chama de bronquite crônica, né? Bronquite crônica que faz parte de uma, como direi, de um termo, né, chamado DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que a pessoa desenvolve uma bronquite crônica, principalmente pelo cigarro, seja ele ativo, passivo, fogão a lenha, mas é uma bronquite crônica. Então é diferente de uma bronquite que começa de criança, acima de 2 aninhos, e começa a chiar, isso aí é a genética. Geralmente na família até mais, né? Geralmente tem mais de uma pessoa. Agora, a bronquite crônica causada pelo cigarro já é outra bronquite, né? Então, vamos dizer assim, tem mais de um tipo de bronquite, porque vai depender do que a pessoa tem, tanto genética quanto disposição. E pensando assim no pulmão, né? Desenhando assim, bom, a asma, ela é o quê? É uma inflamação nos brônquios. O pulmão tem que estar normal, né? Tanto que a gente pede exames de imagem, né? Geralmente raio-x de tórax. E se tiver alguma, sei lá, mancha, alguma alteração no pulmão, fala, opa, isso aí não é asma. E a asma, necessariamente, para ela ser definida, ela precisa provocar falta de ar? Não necessariamente, porque, vamos dizer assim, é uma doença genética, como eu já disse, mas existem vários, vamos chamar assim, vários tipos de asma, vários graus, vamos colocar assim, várias intensidades, desde muito leve até muito grave. Então, tem gente que fica totalmente bem por meses e meses, e às vezes se manifesta, por exemplo, uma tosse na época do inverno. Né? Nossa, todo inverno eu fico tossindo, não necessariamente tem falta de ar. E tem ao ponto, né, vamos dizer, as intensidades, né, de pessoas assim, que têm asma muito grave, com risco de vida, morre-se, né, de asma ainda no mundo todo, e chegando até a medicamentos muito complexos, né, que a gente chama de imunobiológicos, para controlar, porque essa pessoa tem risco de vida, ela tem risco de morrer porque ela tem uma asma grave. Caramba. Então, e a falta de tratamento pode levar a essa asma grave, ou não necessariamente? Sim, não, é uma luta bem, como direi, pesada, muito difícil, porque no mundo todo, imagina no Brasil, não se consegue tratamento adequado de asma. As pessoas ficam só usando medicação de alívio, né, como aquelas bombinhas de alívio, e não entende que tem que ter medicação contínua para tratar, são coisas diferentes. Uma bombinha para alívio e outro tipo de bombinha para usar todo dia. Então, a pessoa às vezes pega aquela bombinha de tratamento e fala, eu usei e não senti nada, né? Não melhorou minha falta de ar na hora. Ela não entende. Então, Resolveu, né? Tipo... na hora resolveu, então ela acha que pronto, tá tratando assim. Tanto que as pessoas assim criam, como vamos dizer assim, mitos, né? De, por exemplo, bombinha vicia. Pode ouvir isso? Já ouvi falar muito isso. Meu marido falou para minha filha, não usar mais que bombinha vicia. E claro que não. Por quê? O que você vê? A pessoa não trata, não usa, né, medicação inalatória, vamos dizer assim. A gente fala bombinha meio genérica, mas tem pó, tem, né, vários dispositivos. E aí ela só fica usando de alívio. Aí você vê aquele rapaz que fica o dia todo usando várias vezes uma bombinha de alívio, né? Por exemplo, salbutamol. E aí, nossa, tá viciado. Não para de usar, lógico que ele fica só usando de alívio. Aliviou, não tira a inflamação, não diminui a inflamação. Então ele fica usando várias vezes ao dia. A pessoa fala, tá viciado. Lógico que não tá tratando direito. E vamos dizer assim, o que mais tem risco?
eu sempre explico assim para meus pacientes. Tem uma bombinha que diminui a inflamação, que ela segura a alergia. E a bombinha de alívio só abre o brônquio. Então, eu faço uma correlação. Imagina assim, você está com pneumonia da febre alta, não dá pra pessoa dar. Isso aí, para baixar a febre, você toma, por exemplo, dipirona, certo? A dipirona abaixa a febre, não abaixa? Abaixa. Então, a dipirona não trata pneumonia. Tem gente que quer tratar pneumonia com a dipirona. Então, quer dizer, quer tratar a asma só com um medicamento de alívio. Isso é um grande risco, porque a pessoa, né, fica inflamada, e só abre brônquio, só abre na hora, uma hora fecha tão importante que acaba tendo, como é que fala? Vai a óbito mesmo. E eu já ouvi falar também de gente que fala assim, e além de viciar, que dá problema no coração, a bombinha. De onde que surgiu isso? Não, tem. Qual que é a outra lenda, né? Qual que é o pensamento? As bombinhas de alívio, vamos dizer assim, né? As medicações inalatórias de alívio, são medicamentos que abrem os brônquios, mas ao mesmo tempo ele dá batedeira, né? Então, no termo médico, né, fala taquicardia, quer dizer, coração batendo mais rápido. Só isso quer dizer taquicardia. E aí o pessoal escuta isso ou sente, né, o coração acelerar. A criança quase não sente, e tem adulto que sente, tem adulto que não sente. Mas acelera, a pessoa tem um pouco de tremor na mão e fala, nossa, meu coração tá batendo mais rápido, ataca o coração, deixa o coração doente. Não, não deixa. Não deixa. Né? Pode matar, né? Atacar o coração. Não. A pessoa morre por falta de tratamento, de usar a bombinha certa e não por uso exagerado de bombinha. Né? Então, dessa é outra lenda, né? Que fala isso que ataca o coração. Não, não ataca o coração. Ele só dá uma batedeira e algumas pessoas percebem, outras não. E é complicado, né, você tratar uma doença tão importante como essa com esse monte de tabu, esse monte de fake que tem no meio, né, de informação desencontrada. Quer dizer, a gente já falou aí de bombinha que vicia, a gente já falou de bombinha que provoca doença cardíaca e tantas outras que devem ter aí a cada dia, né? Isso atrapalha, né, no tratamento, no dia a dia. E bombinha que engorda? Também, pois é. E aí eu tenho que ficar explicando. Poxa vida. Porque eu falo assim, olha, o que engorda... mas tem corticoide na bombinha de tratamento, não vou tomar porque vai engordar. Aí eu explico assim. O tanto de... eu falo, é micrograma, é dose microscópica. Funciona por quê? Porque é o uso local. Então, vai lá no local direto. Eu falei, você imagina você pegar um comprimido, por exemplo, de prednisona e dividir em 40 pedaços. 40. Isso é a dose, esse 1 sobre 40, né? Essa é a dose que a bombinha te fornece. Você acha que tem como engordar? Não. Então, o que é esse mito? É porque o corticoide, né? A pessoa fala cortisona, né? O corticoide, ele, se ficar tomando por muito tempo em comprimido, que aí é miligrama e não micrograma, em injeção, a pessoa às vezes todo mês, né? Usa injeção de corticoide. Sim, aí ela vai engordar, ela vai reter líquido, dá vários outros distúrbios também, de rim, de catarata, um monte de alterações. Mas porque ela usou uma dose alta, uma dose em miligrama e não em micrograma. Então, também eu tenho essa função de explicar que bombinha é dose microscópica, ela não engorda. É terrível. Doutor, e essa medicação contínua não é a mesma droga da utilizada para alívio, né? Não, não é. A droga utilizada para alívio, ela é de curta duração. Aquele horário, aquele momento, você está chiando, está com crise, você vai usar para aliviar. E a de tratamento, às vezes, também junto, né? Tem medicamentos que tem 2, tem medicamentos que tem até 3 tipos de medicação na mesmo dispositivo inalatório. Ele até tem remédios junto que abre os brônquios, mas junto tem o corticoide, né? Então, até tem o medicamento que abre, mas ele não é para ser usado, né? Não é de alívio, né? Ele é para usar como tratamento, sim, contínuo, né? E um alerta que eu vejo muita gente que está fazendo ultimamente é essa automedicação com injeção. Eu vejo pessoas que falam assim, tá numa crise nesse tempo, com rinite. Vou na farmácia tomar uma injeção. E toma uma injeção de corticoide, que
que é uma bomba, né, de medicamentos que só pode tomar uma vez a cada sei lá, 3, 4 meses por conta da alta quantidade, e a pessoa fica se automedicando, camuflando, né, muitas vezes a doença, camuflando os sintomas, e é onde pode piorar muito, né, a asma. Não, essa semana agora passada, eu atendi um paciente exatamente assim, usa essas, né, injeções de corticoide todo mês. E falou que tinha medo de usar bombinha. Eu falei, eu teria mais medo de usar a injeção todo mês que o senhor está usando. Eu teria muito mais medo. A bombinha é uma dose microscópica, ação local, e o senhor usa a injeção de corticoide todo mês, e eu teria medo disso. Daqui a pouco seu rim pode funcionar, você vai ter catarata. Tem uma série de problemas de usar corticoide assim tão contínuo, né? Então, assim, olha que lenda. Da né? onde vem essas informações, né? Sim. Da onde surge isso, né? Olha, é um mistério. Vai vindo assim, né, das gerações me fala, não sei. Alguém essa disse que coisa- me disse, né? Um primo da minha irmã, da vizinha, da cunhada, falou que toma injeção é a melhor coisa do que... E eu acho que na E aí, tipo, tem que o médico, né, Isso. falar, rezar a cartilha pra você ali, pra Eu tentar acho que na convencer. medicina acontece muito uma coisa até, né? Antes de se ter a comprovação científica do tipo assim, tomou água e morreu. Então morreu porque tomou água. Né? Então deve ter sido assim, alguém, sei lá, infartou e usava bombinha. Então infartou porque usava bombinha. As pessoas fazem associações equivocadas. Não foi isso que causou, mas elas associam. O cara de repente era super hipertenso, não Exato. controlava a hipertensão, né? Teve lá um infarto e aí a culpa vai na bombinha. Mas eu acho que é isso mesmo, surge nessas coisas. E as pessoas vão repassando essas informações de geração. Aí meu pai falou, minha avó falou, né? Carregado. Eu nunca tomei leite depois de chupar manga, porque me contaram uma história lá de isso, criança, exato. e nunca, entendeu? Um dia eu fui ousado, falei, eu vou tomar, eu cheguei nessa coisa de suco, eu quero um frappé de manga, batido manga com leite condicionado, né? E aí você vai descobrir na história por que falava que manga faz mal com leite, porque os escravos iam nos currais tomavam leite, e manga era liberado, e os porque caras na comiam fazenda manga. tinha um monte de manga, então eles Caramba, falavam que né? manga com leite faz mal. Lá, É igualzinho. Você vê que loucura? Você vê? Quer uma coisa bem antiga? Gente de orelha grande vive muito. Esse era o conceito. Pessoa de orelha grande vive muito. Na verdade, à medida que você. Não, e à medida que você fica velha, a orelha cresce, não é isso? A nossa orelha nunca para, e nariz nunca para de crescer. Então, quem viveu bastante tá com a orelha maior e o nariz maior. Pô, entendeu? Então, assim, olha a conclusão errada, né? Então, é bem por aí mesmo. Que loucura, mas você Essas sabe que falando agora, fugindo um pouco do tema, mas falando um pouco dessas crendices, como elas são fortes, né? Até mesmo essas medicações, assim. Sim. Eu trabalho na área de marketing médico, então eu faço muitas pesquisas para entender o que as pessoas estão buscando. E o que eu acho de altas buscas de todas as especialidades que vocês podem imaginar, de receita caseira, tipo assim, receita caseira para colesterol, receita caseira para pneumonia, receita caseira, e as pessoas querem buscar receitas dentro de casa, fazer chá, para fazer alguma coisa, e acham que vai se comer cúrcuma, você vai curar de tal coisa. E o duro é que hoje isso está cada vez mais disseminado, né? Sim. Eu tenho uma eu faço uma contraproposta. Quando o paciente quer, assim, né, receita caseira para isso, aquilo. Tá bom, você faz sua receita caseira, por enquanto você continua com o remédio. Se você me provar que abaixou sem a medicação, né, por exemplo, a colesterol, a beterraba, a berinjela, a água da berinjela vai baixar. Você me prova. E você, sem usar o remédio para baixar o colesterol, você, sem uma vida saudável, fazendo exercício, comendo bonitinho, só a água da berinjela, e você com essa vida toda errada, sem mudança de hábitos, se abaixar, tá bom, então eu acredito, coisa que costuma, eu sempre ganho. Sempre ganha. Entendeu? Não adianta, é todo um estilo de vida, é mudança de hábito, é alimentação saudável. E aí tem uma coisa mágica. Na verdade entendeu? é isso. É uma coisa mágica. O ser humano tem uma tendência a querer o fácil, né? Isso. Eu acho que por isso que agora eles estão indo para essas injeções. Então, tipo, vamos resolver logo, né? Uma vez no mês só, não preciso tomar uma medicação todo dia, no mesmo horário. Geralmente, uma vez no mês eu vou lá, tomo uma injeção, daqui um mês só que eu preciso voltar.
Mas isso mensalmente, né? Um Você ano, acumula, 2 né? anos, tal. O que isso? Causa sérias consequências, né? E, Gi, você falou assim da mudança do estilo de vida, né? Sim. O que pode uma pessoa com asma, por exemplo, ela pode fazer alguma mudança no estilo de vida para Ela melhorar? Ela tem que fazer. Porque tem muitos estudos que mostram que quando a pessoa engorda, ela aumenta o peso, ela tem mais crise. Por quê? A coisa de mais de 20 anos atrás acreditava-se que era mais a questão, vamos dizer, mecânica. Olha, eu engordo, eu aumento a barriga, comprime o meu pulmão, né, cria gordura entre as vistas, então, né, comprime mais, ou o meu tórax, né, tem uma grande capa de tecido adiposo, eu tenho que, então, fazer mais esforço para expandir, para andar, né, eu vou carregar muito mais peso, né, eu estou carregando muito mais peso, então, pensava-se antigamente que era mais mecânico, mas viu-se que, além da parte, vamos chamar mecânica, tem a parte, vamos chamar bioquímica. Então, as células gordurosas, né, os chamados adipócitos, eles produzem, não vou saber assim, precisar mais de 14 substâncias que provocam a inflamação. Então, quando a pessoa aumenta o número de células gordurosas, ela aumenta a produção dessas substâncias. E se a pessoa tem asma, então ela vai ter mais crises de asma. Porque ela está aumentando os provocadores de crise, né, de asma. Então, quando a pessoa, além de fazer um tratamento adequado, né, usar lá a medicação inalatória contínua, ela também precisa perder peso. Né? Então, tem a ver com o estilo de vida também. Doutora, e como é que você fecha um diagnóstico de asma, né? Porque eu até te perguntei um pouco antes com relação à falta de ar, se ela é uma característica exclusiva e tal da asma. Quando não, por exemplo, como é que se define? É por imagem? É só clínico? É um conjunto, vamos dizer assim, né? O primeiro, vamos dizer assim, né, lugar é a história. Né, uma história bem feita, né? Então, eu falo quando a gente fica em dúvida... anamnese. A tal da anamnese, exato. Faz uma boa anamnese, deixa o paciente contar para você. A gente põe isso na prática, né? 1 minuto e meio de relato espontâneo. Deixa a pessoa contar com os termos dela, dentro do universo dela, da linguagem dela, você deixa ela por pelo menos 1 minuto e meio contar a história dela. Ele te dá o diagnóstico mais de 80%. Isso não sou eu que falo, tem artigos, né? E aí você vê uma boa anamnese, depois você volta. Por cada um dos sintomas você vai caracterizar há quanto tempo, que jeito, que hora que aparece, enfim, as características, história na família, desde a voz. Parece piada, mas você tem que pesquisar se o paciente está aqui, se a avó dele fumou na gravidez da mãe dele. Tá brincando. Isso aí pode aumentar a chance de asma. Caramba. Assim. Então, assim, é uma coisa que parece assim, meio surreal, mas é verdade. Então, assim, uma boa história. E depois você vai juntar exames de imagem. Então, você, tabagista, pode estar prejudicando as futuras gerações. Olha que loucura. Neto, Você vê? Exato. Né? O neto que você nem imagina que vai ter. E, então, assim, aí é um conjunto de exames de imagem, até nem que seja para mostrar que está normal, né, os pulmões, exames que fala de sangue, né, que mostra alergia a quê, ou se é alérgico ou não, células da alergia, etc. Então, né, através do exame de sangue. E o exame de ver o fôlego, assim, de assoprar, que chama espirometria, ou prova de função pulmonar, né? Que você faz com testes e tal, e você muitas vezes descobre, inclusive na investigação assim. Às vezes a pessoa, né, não vem com uma história tão clara que é asma, mas tem uma tosse recorrente, tem uma falta de ar que você não sabe de onde vem, será que é coração, ansiedade, o que é isso? Então esse exame vai mostrar, né? Uma tosse, investigação de falta de ar, que vai mostrar que ela tem asma, né? Ou bronquite alérgica. Ou bronquite alérgica. Asma bronca. Asma bronca é o nome científico. É científico. É bronquite asmática. Tem. E Gi, também quando a gente fala em gripe, a gente ouve muito falar depois da pneumonia, que a pessoa teve uma pneumonia porque ela teve uma gripe mal curada. O que seria essa gripe mal curada? Gripe mal curada esse é outro mito, né? É que é assim, numa boa parte, vamos chamar assim, não vou falar maioria, mas numa boa parte das pneumonias, elas começam com uma infecção viral, seja ela gripe ou até um resfriado. E que, vamos dizer, a pessoa 7 a 10 dias num quadro, né? Ela melhora, por pior que seja, febre alta e tudo mais, mas ela melhora. E aí vai chegando o que seria o final, né, dessa infecção viral, que o corpo dela
conseguiu, né, combater. Aliás, tem um ditado bem engraçadinho, né, entre médicos, fala assim: se você tomar se você está com resfriado, você tomar um monte de remédio, você melhora em uma semana. Se você não tomar nada, você melhora em 7 dias. Agora mudou um pouquinho, porque se você conseguir provar nas primeiras 48 horas que é a influenza, né, que é a gripore, esse vírus, se você tomar um antiviral específico, você em 2 dias está bem melhor. Então, até surgiu o Cetamivir, né, que é o... Não vou falar o nome comercial, né? Não, deixa eu Cetamivir. Enfim, um antiviral, e você conseguir detectar, né, faz lá o coleta, você não é influenza, você toma, você melhora. Muito. Porque normalmente você levaria os 7 mesmo, né? Não, se não tomar o Cetamivir, você vai levar os 7 dias tomando, né? 7 ou uma semana, Cetamivir? né? Sim. Ou Cetamivir. E a vacina ajuda nesse aspecto também a ter mais... Para não pegar e para fazer quadros mais leves, né? Mas a vacina da gripe é muito boa se não pegar mesmo, sabe? Porque que ela tem várias variações, né, do influenza e é bem mais difícil a pessoa pegar mesmo, não é só porque faz um quadro mais leve, mas não pega mesmo. Mas enfim, a hora que você está acabando, aquela uma semana, né, recuperando, de repente você começa a aumentar a sua secreção, ela fica em maior quantidade, fica escura, fica espessa, começa a vir febre. Opa, isso virou uma infecção bacteriana. Por quê? Porque quando você está com uma infecção viral, a sua mucosa, né, o revestimento, né, das vias aéreas, fica inflamado, né, tá inchadinho, isso facilita a entrada de bactérias. E aí a bactéria, tipo assim, se aproveitou desse momento, né? A imunidade não tá boa. Você sabe que eu tenho isso com, assim, as minhas gripes acabam sendo assim. Vira infecção. Interessante, né? E isso... Parece que você está melhorando, de repente complica tudo, e aí fica mais dolorido, a secreção aumenta, tal, muda a cor. E o que é o grande problema? A pessoa vai num pronto-socorro, quando ela está com uma infecção viral, o que ela sai? Antibiótico. Aí a hora que vira mesmo infecção errada, né? Por antibiótico, vira uma infecção por bactéria, puxa, não dá para usar aquele mais simples, vamos dizer, primeira linha, para vou ter que entrar com mais, né? Mais forte, porque já tomou o A, agora tem que usar o B ou o C. Então, assim... Só o A não adianta, vai ter que ir com um CLA. É isso ou não? Meio por aí. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Não, se é febre baixa, se só tem muco, mas não é aquela secreção que a gente chama de purulenta. Não é infecção por bactéria. Então, vamos economizar o antibiótico para quem realmente, depois da infecção por vírus, evolui com uma infecção por bactéria. Aliás, você falou uma coisa interessante. Pode vir até pneumonia. Porque o Brasil é campeão, né, em utilização de antibiótico, né, doutora? De modo errado, né? Em compensação, a gente é o campeão, né, vamos dizer, no modo negativo, de falta de uso de remédio para dor. Engraçado, né? Fala que o brasileiro sente muita dor, ele é pouco medicado para dor. Então, assim, só fica na dipirona, só fica no paracetamol e não vai para uma pessoa que tem uma dor importante, crônica e tal. Agora que está começando a se desenvolver mais, ambulatório de dor, especialista em dor, porque o brasileiro só fica no basiquinho, vamos dizer. Dipirona mesmo e tal. Ou então Então vai para antibiótico, né? Que aí não vai ajudar nada. Mas é verdade, a gente recentemente, né, eu estava rouca aqui gravando o podcast, eu sabia que era um resfriado, eu não estava com secreção, não tinha nada. Minha mãe até falou, vai no pronto-socorro. Eu falei, não vou, porque eles vão me dar antibiótico. Eu já sei que eu não preciso de antibiótico. Já liguei para a doutora Gisele. Eu falei, eu já sei que eu não preciso. Já aprendi. Eu falei, eu já sei que eu não preciso de antibiótico. Eu falei, eu vou me medicar sem necessidade para quê? Eu falei, vou monitorar, vou me hidratando, se eu não melhorar, né? Depois habitualmente eu tiro antibiótico, entendeu? Ao invés de passar, eu tiro. Isso nem é infecção por bactéria. A Letícia tocou num ponto muito importante. Como é que é o papel da hidratação do indivíduo nesse processo todo? Ótimo. Tem que se hidratar bastante. Não precisa ser só água. Não consigo tomar 5 litros de água no dia. Mas é muito importante. Por quê? Porque o nosso organismo, vamos dizer, é sábio, né? Se eu tô com pouco líquido, eu vou priorizar o essencial, vou priorizar rim, priorizar cérebro, então eu vou tirar da bexiga, vou tirar do intestino, vou tirar dos pulmões, e essa questão fica mais grossa, mais difícil de sair. Então não adianta ficar tomando remédio para fluidificar uma secreção, você tem que se hidratar primeiro, né? Então você bem hidratado, a sua secreção vai ficar mais fluida, porque, tá sobrando líquido, né? Aí é mais fácil de, vamos dizer, de sair, né? A secreção. Ela é mais fluida. Porque ainda quando tá com febre, dá para tomar bastante água, porque a gente tá quente, né? A água parece que dá uma aliviada.
Mas geralmente quando você tá gripado, você não é muito afim de líquido mesmo, né? Então, nesse momento eu falo assim, tá, não precisa ser água, põe gotinha de limão, faz suco. Suco, né? É. Tá valendo qualquer Líquido, coisa. né? Qualquer Sim, líquido, uma tá aguinha valendo. de coco, né? Uma Água aguinha de coco, Entendeu? Aí você já tá num nível acima, Achei, né? É que é docinho, né? Mas não faz tão mal quanto o refrigerante, né? Então, Sem dúvida. Você também tá em outro patamar, né? Água de coco, ótimo, com certeza. Mas, enfim, tem que se hidratar, né, durante um quadro assim, para que seja mais fácil, vamos dizer assim, para o organismo lavar e se livrar do agente mais fácil. E agora a vacina da influenza foi liberada aí para todas as idades, né? Nas unidades de saúde. Isso é bom, né? Agora, e essa questão, há um tempo atrás, tinha-se muita preocupação com a vacina, porque fulano tomou a vacina e morreu. O idoso, principalmente, da gripe. Sim. As lendas. As lendas. E como é que... Porque, na verdade, você pode ter algum sintoma, mas isso é algo leve, né? Moderado. E não é em todo mundo também. Porque é meio como igual da Covid, quando tomou. Teve reação. Eu, por exemplo, tomei todos da Covid, nunca tive absolutamente nada. E não tive Covid. Sim, mas assim, a da gripe é uma vacina que tem, acho que mais de 25 anos. Né? Então, assim, é bem conhecido. Pode existir reação, mas é uma coisa atualmente muito rara. Agora, o principal... como é que eu vou explicar? A principal lenda, né? De novo, lenda, é a pessoa falar assim: tomei vacina e eu peguei gripe. A vacina me deu gripe. E isso é um erro muito grande. Porque a vacina para gripe, né? A influenza, contra a influenza, ela não tem o DNA do vírus, ela não tem como. Pessoa assim, né? Um pouco mais certa idade, assim, eu. Marcos, não vi. Sim. Quando a gente era criança, vamos dizer assim. Existia várias vacinas que chamavam vírus atenuado. O que é de vírus atenuado? Ferve lá, né? Fervia o líquido com o vírus e era injetado. Então a gente tinha uma doença assim leve e você se protegia, né? Criava anticorpos. Atualmente não, tá bem mais moderno, não precisa ter vacina de vírus atenuado. Então não é de vírus atenuado, é uma partezinha do vírus que não é o que ele se replica, ele vai, né? Se multiplicar no organismo da pessoa, mas o nosso organismo identifica e cria anticorpo. Então, vacina para gripe não causa gripe. Mas por que eu peguei? Por que eu tomei e peguei? Porque ela leva 2 semanas para fazer efeito. Aí, você ia pegar com ou sem a vacina? Você teve o contato com alguém e pegou, você já tinha tido contato, passou 2, 3 dias, começou a manifestar. Então, assim, é duro de convencer o pessoal que a vacina da gripe não causa uma gripe leve. Não é esse o mecanismo de ação. Não tem possibilidade. E você tomar a vacina todos os anos ajuda a aumentar mais ainda a imunidade? Tem que repetir todo ano, porque o vírus muda, né? O vírus muda, mas que você assim, você já está protegido com isso. Tá bom, mudou um, mas quanto os outros 2, você às vezes mantém, né? Teus anticorpos, então você fica mais protegido. Quanto mais atualizado você vai tomando todo ano, mais protegido. Porque ele muda, mas o outro não mudou. Exatamente. Não mudou, sim. Uma hora ou outra ele pode voltar a circular, não é isso? Não? Então você segura mais até a disseminação para muita gente, né? Porque uma vez que você cria, vamos imaginar essa cepa, é isso? Essa cepa que está aí agora, que a gente está, geralmente é um ano anterior, né? É que eles identificam um ano anterior, é isso? Na verdade, eles identificam, o nosso aqui no Brasil, eles pegam o que, como inverno, né? No hemisfério norte chega antes, claro, né? Época, o nosso verão lá é inverno. Eles pegam os vírus que deram lá, né? Que causou gripe lá e faz a nossa aqui. E aí, nem sempre vem. Nem sempre vem, né? Você pode ver, tem a história que tem 3 e a que tem 4, tetravalente. Esse quarto aí não veio. Né? Praticamente assim, não disseminou. Até identificou algum caso, quando faz lá o mapa viral, mas não foi aquela coisa, nossa, teve uma epidemia desse quarto vírus aí. Não teve. Então, a trivalente, vamos dizer, né? Que tem 3 vírus, não está valendo e muito. Porque opinião pessoal, né? A experiência pessoal não vale cientificamente muitas vezes, mas eu tenho essa impressão de que desde que eu comecei a tomar todos os anos a vacina, eu sinto que eu pego muito menos gripe. Ou não, na verdade, não pego gripe, mas né? não é. Eu acho que isso é uma comprovação mesmo já científica, né? Que realmente você consegue prevenir, né? Sim, aí tem uma coisa interessante que você me fez lembrar. O pessoal faz muita confusão com gripe e resfriado. Gripe é só uma vez por ano. Pelo menos pré-Covid.
Gripe só uma vez por ano. Agora eu já não sei E mais. dá febrão, te deixa de Sim. cama, acabado, né? E isso é gripe, é uma vez por ano, é influenza. Mas tem um monte de outros vírus que causam resfriado e não tem vacina contra Sim, esse sim, grupo. sim. Então, assim, a pessoa às vezes tem um monte de resfriado e ela fala que tem um monte de gripe. Eu falo, gripe é só uma vez no ano. Sim. Eu falo, você tem febre? 39, 40 graus, febrão? Não, Então não né? vai. Então não é gripe, né? Gripe derruba, deixa de cama. E o resfriado, você até vai trabalhar meio É roscado, aquele mas que você vai. você fica meio fanho, coça a É. garganta, né? Um negócio chato e tal. Tem Esse é o muita resfriado, diferença- né? É que tem muita diferença entre homem e mulher. O vírus é o mesmo, né? E assim, a O mulher com homem, resfriado- o homem gripado, o homem O homem resfriado, é gripado ao extremo, né? o homem gripado, ele age como o resfriado age como uma Um pessoa gripada. gripado. Né? Isso é mais ou isso é menos assim, verdade. quando eu vou dar palestra, Não dá para contrapor, pessoal, tô em minoria aqui. quando eu vou dar palestra, né, vamos dizer assim, o pessoal, né, quebrar um pouquinho o gelo e falar assim, olha, hoje a gente vai bater um papo sobre gripe, né, mas a gente tem que entender que tem diferença entre gripe em homem e gripe em mulher. Então, como é que é a gripe em mulher? Aquela febrona, e você toma, né, analgésico e tal, aquela passada, e você vai trabalhar aquela dorzinha no corpo e tal, mas vai me arrastando, né, mas vai, né, consegue fazer as coisas em casa, faz cozinha e tudo mais, tá? Em uma semana você melhora, não tem mais nada. Como é que é gripe no homem? Estou morrendo. Pegue papel e caneta, vou fazer meu testamento. E depois de uma semana ele melhora também. Isso quando ele não tá enrolado no cobertor, falando assim, morrendo, eu acho que mentindo, agora é o meu fim mesmo. Ai, é engraçado, mas é sério. É assim mesmo. Mas é isso mesmo, você falou de uma vez por ano, mas é isso mesmo que eu lembro, porque eu lembro quando eu era mais, não sei também, por causa da idade, né, quando a gente é mais novinha, criança, a gente também, sei lá, é mais exposto, não sei se tá mais sensível, mas eu lembro que eu tinha febre e tal, depois que comecei a ter essa recorrência anual de tomar a vacina, não tive mais episódio de falar, tive dor de garganta e tive febre porque eu tive um quadro infeccioso na garganta, agora febre por ter uma gripe, por ter alguma coisa assim. Você deve ser uma mocinha bem saudável, de Também, hábitos, também, hábitos também. alimentares Então, e de vida bom E isso também, é importante também a gente ressaltar, né? Porque em tudo, né? Em todas essas doenças que nós falamos aí, com medicação, que a doutora deu os exemplos fantásticos e tal, ela mencionou também exatamente isso, a questão alimentar, a questão do sedentarismo, tudo isso. Se você for um indivíduo saudável, né, doutora, você passa melhor por qualquer doença, né? Não, uma vez eu ouvi um termo assim de uma psiquiatra falando que há vários tipos de suicídio e alguns bem velados, né? Então, assim, poxa, você tá vendo que, né? Várias, por exemplo, colesterol alto, não tratar bem de sua doença e come com muito sal, e etc. Tudo quanto é lugar fala que isso não é saudável. E aí você fala, tô nem aí, vou morrer mesmo. E peraí, então, né? Você sabe o que tem que ser feito, né? Fala que fumar causa um monte de doença, não só no pulmão. E, como é que fala? Você continua fumando, continua bebendo demasia, frequentemente. Então, assim, você para pra pensar, fala, vem cá, não escuta, tem tanta propaganda agora, tanta coisa, né? Não é? De informação, mas a informação tá muito fácil, né, de adquirir. Então, assim, como é que é? Por que você não se cuida? Você sabe, vai falar que não sabe, né? Então, talvez, assim, época dos nossos avós, nossos bisavós, imagina, quem falava de bisavô, avó da gente falava colesterol, não sabe nem o que é isso, entendeu? Então, assim, mas agora sabe. Então, assim, tem pessoas assim que, poxa, você tá vendo que tem, não precisa ser, não tem extremismo, né? A gente brinca, né? Doutor, só vídeo de alface? Imagina, eu como de tudo. Eu como de tudo. Só que eu faço exercício, eu procuro ter uma vida saudável, sem extremismo, nossa, O equilíbrio, radical. né? Exato, né? Você se É, cuida porque bem. todos os extremos são perigosos, né? Sim. Até mesmo. Você sabe que tem um pensador contemporâneo, amigo meu, que ele diz o seguinte: a informação tá aí, mas o discernimento não veio. Uau. Não é? Sim. Eu falo um pouquinho diferente para meus alunos. Você disse tudo. Falei, a informação tá muito fácil. Você tem uma telinha, né? Você faz assim, já aparece, tá facílimo. Né? Tanto que tem um trabalho mostrando que atualmente uma criança de 10 anos já sabe, eu não lembro quantas vezes mais, assim, muitas vezes mais do que um grande imperador, uns reis, tudo na Idade Média. Sabe muito mais com 10 anos, né? Porque a informação está muito fácil. O discernimento,
valores, ética, né? E me fala, Isso tá em falta, né? E tudo mais, é o que não anda tendo, né? É o que nos falta. Informação tá fácil. Porque mesmo na era da informação, a gente pensa assim, o vape, por exemplo, como se popularizou. Sim, O muito. vape é algo super atual e a gente vê aí quadros, inclusive, de pneumonia causadas pela, né, tipo pneumonia, uma inflamação, né? Morte, faz uma inflamação generalizada no pulmão. E por que causa isso? Então, estão estudando. Assim, ainda não, vamos dizer assim, afirmar certeza que é isso não sabe tudo. Mas ele é um dispositivo eletrônico, ele é feito de materiais, né? Metal, solda. Então, assim, ainda estão avaliando, né, através dos anos, o que é essas substâncias que também, vamos dizer, que formam, né? O dispositivo pode causar doença, entendeu? Tipo, metais pesados, o mecanismo lá para ele funcionar. Então, assim, não é bonzinho de falar, a intenção foi boa. Tira o cigarro, né? Não, a intenção foi boa. Pega um negócio que só tem a nicotina, não tem o fumo, que a queima dele produz um monte de substância cancerígena e que causa doenças. A nicotina é só dependência. Vamos fazer um negócio que tem só nicotina. Era muito bom para ser verdade, né? A intenção foi boa. O cara que inventou o cigarro eletrônico, ele era um engenheiro e ele fez pro pai dele. Ele queria que o pai parasse de fumar, então ele inventou o cigarro eletrônico e o vapor que tinha nicotina. Né? Para o pai só ter a nicotina e conseguir largar do cigarro mesmo. Nunca que ele ia imaginar que ia virar isso aí. Né? Sim. Deve estar muito arrependido. E virou uma coisa assim que as pessoas estão colecionando, virou quase um... É como um hobby, né? Sei lá. E atingiu muito a população muito jovem. Não Tipo, só eu o quero um vape, né? O tal do coloridinho. narguilé lá também, né? Sim, Tá. mas eu vejo assim, as pessoas postando, esses dias eu vi, eu queria esse, que era tipo um vape que pisca. Tipo, brilhava. E a pessoa assim, legal, quero esse pra minha coleção. Então virou um acessório, Um né? acessório, E as falou. pessoas estão consumindo sem ter noção dos riscos que isso pode trazer pra saúde pulmonar ou até... E a gente ainda vai, né, porque- assistir as consequências a longo prazo. E tinha né? uma guerra violenta em torno do cigarro, do cheiro, essa coisa toda, né? Que o vape Então, não... a vape não tem. não Ai, tem, até né? cheiro gostosinho, né? Frutinha. É. Fofo, né? E aí as pessoas se sentem confortáveis pra fumar em todos os ambientes. É. E aí, até legal você falar do ambiente, porque assim, a gente sempre teve uma campanha muito forte em torno do fumante passivo, né? No tabaco e no vape. Isso então, é isso que eu falo. Você não tem um estudo ainda. Não tem uma coisa tão grandiosa. A gente faz estudos robustos, né? Que fala, olha, o passivo também, porque no vapor tem... Não se sabe, ainda né? não dá para afirmar com certeza, mas se você pensa, puxa, substâncias químicas, metais, sai, né? Vai o vapor, puxa, tá no vapor também, substâncias voláteis, né? Vai estar naquele vapor do ambiente também. Então, mas isso que eu falei, a gente ainda vai assistir, né? Novidades ruins, né? Ao longo dos anos. Eu imagino que vai ser muito ruim mesmo, porque a gente vê, assim, pessoas que têm câncer por conta do cigarro, depois de 20 anos fumando, 30 anos fumando. E eu tô vendo notícias de pessoas sendo internadas que fumam vape há 2 anos, 3 anos. Mas você sabe, Algumas pessoas mas com você 6 sabe o meses. que eu reparei, e já li sobre isso também, que o vape, o indivíduo fuma muito mais do que o cigarro. Exato. Por essa questão de facilidade em qualquer lugar, tipo, e não satisfaz, pelos depoimentos, tanto quanto o cigarro. O cigarro meio que dá uma náusea no cara depois, ele não fuma 2, um atrás do outro. Agora o vape ele fica o tempo todo. Até porque Tempo tem que todo. ter uma logística de se estar trabalhando e tem que sair para um ambiente aberto. Né? E aí eu acho que a carga de toxicidade é muito maior, né? Porque essa, vamos chamar assim, nessa inflamação importante que tem nem algumas pessoas tiveram, tal, tem até pessoas famosas que, né, deram relatos. O Zé Neto não foi que teve um problema com acho isso? que foi um deles, né? Então, assim, não tem a ver com o tempo de vício, né? De tabagismo, como é, por exemplo, do cigarro, seja ele fumo de corda ou industrializado. É uma reação do organismo da pessoa. Faz uma inflamação generalizada, é uma coisa absurda, né? Que a gente fala assim, desconforto respiratório agudo, que se faz uma inflamação, o cara fica sem pulmão. Vamos dizer assim. Então, por isso que vai para UTI, fica em ventilação mecânica, porque faz uma inflamação generalizada. Então, não tem a ver
com esse Com o tempo, com o tempo que ele usa. É meio que uma intolerância do cara para aquilo ali. É uma reação. Uma reação. Né? Isso. Loucura. O corpo Loucura. entende como um corpo estranho mesmo, alguma coisa que tá ali, né? Vambora? Bora. Conversamos bastante, né? A gente tá empolgado ultimamente, né, Marcos? Graças a Deus por isso, né? Porque é bom de ser empolgado, não é? Muito. Como diz meu filho, você tá emocionando já, hein? Isso. É isso aí, doutora Gisele Rossi, muitíssimo obrigado pela presença, viu? Imagina, Obrigada. eu que agradeço vocês terem chamado, é sempre muito divertido. Aprendemos Muito bastante gostoso. hoje. Ah, que Obrigada, bom. Gi. Ó, e o nosso Hoje Tem Conversa fica por aqui com a Casa Viva Melhor, Ventilador e Casa, Oral Sim, Esmeralda Shopping. Colégio Água Viva, Planos Prever, Unistore e LA Comunicação. E a gente está de volta na semana que vem com mais um podcast. Esse foi o episódio de número 32, falando aqui sobre as doenças do pulmão, né? Isso aí, Gripes, saúde, isso aí. saúde em geral e até os riscos aí dos vapes também. Exatamente. E a gente tá de volta semana que vem, então. Vambora? Quarta-feira que vem, 7 horas da noite. Até mais. Fui.